Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 2.2, exercício número 30. Vamos ao enunciado. Nos problemas 29 e 30, faça como exemplo 5 e encontre uma solução explícita para o problema de valor inicial dado. dy dx igual y² vezes o seno de x ao quadrado. Y de menos 2 é igual a 1 sobre 3. Bom, o objetivo aí é resolver o PVI, problema de valor inicial, e ele quer que a gente siga o exemplo 5. Então, primeiramente aqui, vamos relembrar o que acontece no exemplo 5, tá? Eu vou colocar de forma genérica o que acontece no exemplo 5. Lá no exemplo 5, a gente tem uma equação diferencial do tipo dy dx, que é igual a uma função g de x. E temos uma condição inicial, um y de um x0, isso é igual a um y0. Ou seja, a gente tem aí um PVI, problema de valor inicial, mesma coisa que a gente tem aqui. A função aqui, g de x, lá no exemplo 5, ela é contínua, tá? Né? Nesse caso aqui vai ser nosso seno de x², ela é contínua no intervalo de menos infinito mais infinito, e temos que sua derivada, ou seja, a integral desse tipo de função é uma função não elementar, tá? Então, o que significa? Não dá para fazer a integração dessa função g de x. Então, tem essas duas condições. Tendo isso em vista, para resolver o problema, usando, né, t como variável auxiliar de integração, certo? Podemos escrever a seguinte condição, que acontece lá no exemplo 5. Trocando a variável t no lugar da variável x, essa equação diferencial, ela é reescrita da seguinte maneira: integral do x0, a gente precisa desse valor aqui, até uma variável x, aí dy mantém ali, onde estava o dx vai aparecer um dt, tudo isso que multiplica um diferencial dt. Isso é igual, do outro lado da equação, integral do mesmo x0 até x, onde era um g de x, a gente tem um g de t, vezes um diferencial dt, tá? Lembrando que g de t é contínua, tá? Num determinado intervalo, e a condição dada tem que estar nesse intervalo. Nesse caso, a gente, lá no exemplo 5, é de menos infinito a mais infinito. Nesse caso aqui, nós também vamos ter que é contínua de menos infinito a mais infinito. Dessa condição, essa integral aqui a gente não resolve, porque é uma função não elementar, a função, e ela vai ficar como resposta em função de t. Desse lado, a gente tem função elementar. Então, a gente pode integrar. Então, ao integrar aqui, lá no exemplo 5, como que funciona a integração? A gente está integrando o dy. Qual é a integral de dy? Y, só que esse y é função de t. Então, o resultado dessa integral desse lado fica um y de t, que varia do x0 até x. Os diferenciais somem porque eu fiz a integração. Isso é igual a integral de x0 a x de g de t dt. Isso que acontece no exemplo 5, depois a partir daqui a gente substitui limite superior menos inferior e continua
a resolução. Então, para podermos aplicar o exemplo 5 aqui na nossa equação diferencial, primeiramente a gente tem que deixar só o g de x ali, né? A parte do y é função, a gente tem antiderivada, é função elementar. Então, o y passa para o outro lado. Reescrevendo, a gente tem 1 sobre y ao quadrado, aí dy dx, isso é igual ao seno de x ao quadrado. Ou seja, a gente tem aí que a função g de x é igual ao seno de x ao quadrado. Ou seja, essa função aqui, ela é contínua entre menos infinito e mais infinito, né? Pode ser qualquer valor de x. E a antiderivada é uma função não elementar também. Então, usando t como variável auxiliar de integração, a gente vai poder reescrever essa equação diferencial. Como? A gente vai ficar lá, começando aqui do exemplo, integral. A gente precisa do x0. Quem é o x0 ali, ó? Tá ali dentro do valor de y, né, na condição inicial, que nesse caso aqui, ó, é o menos 2. Então, de menos 2 até um valor de x genérico, x. Aí aqui a gente tem y, que naquele caso ali não tem. Esse y vai virar um y de t, então fica 1 sobre o y de t ao quadrado, né? Isso daí vezes o dy mantém, que nem mantém aqui. Aonde era dx, troca por um dt. Aqui, onde era dx, troca por um dt. Como tem a integral, integral de dt. Isso é igual, do outro lado, a mesma coisa, o x0, que nesse caso é menos 2, até a variável x, genérica, g de t. O g de x é seno de x quadrado. Então, g de t fica seno de t quadrado, que essa é a função que a gente tem nesse nosso caso, vezes um diferencial dt. Essa integral aqui é essa integral que a gente não vai mexer. Por quê? Porque não temos a função não elementar, então ela fica em função aí de t, com os limites de integração. A nossa resposta vai ficar com essa integral aqui. Agora, desse lado, a gente tem que fazer a integração, tá? A gente tem aqui que olhar para a função 1 sobre y ao quadrado dy. Qual é a integral dessa função? Para quem não lembra aí, ó, fazendo de forma genérica, se fosse 1 sobre x quadrado dx, tá? A gente pode reescrever isso como integral, o x quadrado sobe como x menos 2 dx, né? Qual é a integral disso? Soma 1 no expoente, menos 2 mais 1 fica menos 1. Divide pelo resultado, que é menos 1. Mais constante, estou fazendo de forma aí literal. Então, resultado, reescrevendo, fica menos. Ali em cima fica 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e esse x desce como positivo, tá? Mais constante. Então, essa é a integral aí, né? Para quem não lembra, de fazer essa integral. Então, a integral de 1 sobre y quadrado, y de t ao quadrado, vai ficar menos, né? 1 sobre, aqui o meu y de t seria o x, então fica só y de t, né? Aí a gente faz a integração variando dos limites, que é do menos 2 até x. Isso igual, desse lado, só copia. Integral de menos 2 até x do seno de t quadrado dt. Aí desse lado substitui os limites de integração, que coisa que eu não fiz aqui, né? Que era só o exemplo aí. Aí menos 1 sobre y de, onde era o t, substitui por x. Aí menos o limite inferior, que aí vai ficar menos 1 sobre o y, onde era t, vamos pôr o menos 2. Fecha. Isso tudo é igual a integral de menos 2 a x.
aí do seno de t quadrado dt. Aí aqui vamos ter menos 1 sobre y de x. Aqui, menos com menos fica mais, a multiplicação. E vamos ter ali 1 sobre, aqui a gente pega o y de menos 2, ou seja, o y de menos 2 é 1/3. Então, dividido por 1/3. Isso tudo é igual à integral de menos 2 a x do seno de t quadrado dt. O objetivo é achar uma solução explícita, então preciso isolar esse y de x. Então aqui, ó, esse 3 está dividindo, vai lá em cima multiplicando, fica 3. Essa integral está positiva, vem para cá negativo, menos a integral de menos 2 a x do seno de t quadrado dt. Isso é igual, esse menos 1 sobre y passa para lá positivo, 1 sobre 1y de x. Agora, para isolar isso daqui, esse y passa multiplicando, esse termo passa dividindo, a gente escreve y de x é igual a 1 sobre tudo isso daqui, que é 3 menos a integral de menos 2 a x do seno de t quadrado dt. Ou, se eu não quiser deixar como fração, a gente escreve y de x, pega todo esse termo aqui, que está elevado à primeira potência, escreve como potência negativa. Então, fica 3 menos a integral de menos 2 a x do seno de t quadrado dt, tudo isso daí elevado a menos 1, quando eu escrevo para cima, a potência fica negativa. Essa é a solução do PVI. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!